Amém. Bom dia, bom dia. Louvamos o Senhor Bom pela dia. nossa vida. E o frio já chegou, vocês viram? Ai, Pois vontade. é, eu abri a porta da cozinha, parecia que eu estava abrindo a porta da geladeira. Deus, meu Deus do céu. Bom dia, Renata. Que Deus te leve em paz para o seu trabalho, dentro desse carro, a nuvem de glória te protegendo, a coluna de fogo. Amém. Bom dia a todas. Amém, eu recebo. Amém. Mulher forte, mulher que anda com o leão. Você anda com o leão da tribo de Judá. Amém, verdade. Beijo. Beijo. Meninas, maravilhoso. Vamos orar e vamos começar a entender, que depois eu falo para vocês que é tanta coisa. Vamos começar a ver Jesus como Apocalipse está escrito. Vamos nas nossas guerras. Graça e paz. Bom dia, Raunita. Bom dia a todas. Quando hoje, para falar de Jesus andando com o leão, é para sentir esse movimento natural e sobrenatural. Às vezes nós queremos sentir tanta coisa, e às vezes nós queremos sentir um estrondo, né? Comece a falar como você vê Jesus. Antes de orar, eu queria que vocês abrissem a Bíblia. Agora nós vamos entender sobre força, mas nós não vamos destrinchar muito, não. Eu vou deixar isso aí para vocês. Vou deixar, vai ser uma tarefinha de vocês, né? Eu queria que vocês deixassem a Bíblia aberta em Miqueias, né? Acho que gente, eu deixo aqui anotado a minha agenda, ela tá só a graça. Aí eu deixo anotado aqui, mas depois não preocupa, não. Mas vamos lá, a referência, mas não precisa de abrir, não. Atos 17, 28. Eu achei maravilhoso, pois nele vivemos. Andar com o leão da tribo de Judá pois nele vivemos. Está tudo em paz? Todo mundo está me ouvindo? Oh, aleluia! Amém. Estamos Bem-vindo! Bem-vindo o mês de maio. Nós sabemos quem está nesse mês de maio, de onde vem a nossa salvação, com quem andaremos, quem está do nosso lado neste mês, que vai ter o inexplicável, vai ter mais de Deus, vai ter mais perigo, oh Deus, vai ter mais maldade, vai ter mais poder, mais de Deus, mais do reino de Deus, aleluia. Então, Atos 17, 28 fala: pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Aleluia! Toda energia, toda força do leão da tribo de Judá é o que você vai pedir para este mês de maio. É o que você vai pôr nas suas guerras aí na hora que você for fazer um pedido pessoal, uma porta que precisa ser aberta, um problema, algo que é só seu, particular. Começa a falar isso, toda força e toda energia eu preciso do leão da tribo de Judá. Eu recebo pela fé que é o meu Senhor Jesus Cristo para nós no dia de hoje. Vamos orar? Aleluia, aleluia. Se não tem como fechar seus olhos, fique à vontade, mas lembre-se, sua mente, peça que sua mente, mesmo que você descansou, às vezes nós estamos aqui, estamos com tanta coisa, tanta tarefa, mas vamos aprender, nos esforçar em entrar no descanso de Deus até para esses 40 minutos. Amém? Deus Todo-Poderoso, obrigada, Pai da misericórdia. Deus soberano, aconteça o que acontecer neste mês de maio, o Senhor é o nosso Deus soberano. Deus faz. Obrigada por este momento, obrigada por essas mulheres que estão aqui, as que irão ouvir essa gravação. Obrigada, Jesus, por ser este leão da tribo de Judá. Obrigada por ser essa profecia que se cumpriu. Obrigada, eu te peço nesta manhã que o nosso olhar seja todo iluminado, que nós possamos, Senhor, olhar para o céu, olhar para Jesus e falar: eu te vejo, Jesus, como o leão da tribo de Judá, com a força,
com a justiça, com a coragem, com o sobrenatural, com este movimento real e sobrenatural que eu posso sentir. Oh, glória, aleluia, tu és bem-vindo. Senta à mesa. Nós estamos à mesa e nesta mesa nós vamos receber a cura, a restauração, o ânimo. Fala, Jesus. Fala, Jesus. E obrigada por mais um dia de existência. Aleluia. Amém. Amém. Então, vamos lá. Está muito claro? A luz está atrapalhando vocês? Não, tem hora que eu acho que está claro. Não, tá ótimo. Tô parecendo uma atriz de Hollywood. Tá. Brilhando. Hoje eu acordei assim, uma fome, uma fraqueza, mas é porque tá precisando de comer menos, né? Comer mais, não. Ai, segundo Timóteo, capítulo 1, verso 7, nós já sabemos, né? O Espírito que reside em nós, que mora em nós, não é espírito de medo nem de covardia, mas o Espírito que mora em nós. Nós somos templos, nós somos a casa, nós somos morada, é de poder, de coragem, de força, de temor, de amor. Precisamos todos os dias vestir essa roupa básica do amor, que às vezes ela não cabe. Eu sei disso, eu sou testemunha, e de temor e devoção a Deus. Esse é o Espírito que mora aqui em nós. E que nós possamos falar como Miqueias, capítulo 3, verso 8. Ele tinha certeza, ele falava, quanto a mim, graças ao poder do Deus Espírito Santo, estou cheio de força, de justiça para declarar. Então, comece a bater a mão no peito, porque o inimigo, ele odeia quem tem essa certeza, que quando você tem essa autoridade de falar, eu sei, quanto a mim, graças ao poder do Deus Espírito Santo para esse dia, estou cheio de força, de justiça, por intermédio do leão da tribo de Judá, que é a pura coragem, a pura força. Amém? Para que possamos prosseguir. Então, vamos lá, encerramos esse capítulo hoje. Esse capítulo é maravilhoso. Esse capítulo não é só por ler. Esse capítulo é a gente entender com profundidade, é para fazer uma santa incomodação dentro de nós. Porque o leão é coragem, justiça, e é a profecia de Gênesis 49. Jacó, e nós já vimos essa profecia, falou que Judá, a tribo de Judá, e vocês sabem, nós vamos voltar depois e vocês vão lá. Eu quero saber quem é a tribo de Judá. Como assim? Falando que estava levantando um leão e ele ia crescer, e depois nós vamos ler sobre isso, mas hoje não vai dar tempo. Mas nós podemos aprofundar muito nisso, mas é para a gente hoje ver Jesus, ele glorificado. Nas guerras, nós temos que olhar para o céu e falar como João viu Jesus. E vocês percebem que Lisa, ela deixa bem claro, não sei qual página, que nos evangelhos não fala as características de Jesus, né, como ele era. Mas no livro de João foi revelado como João viu Jesus e como nós podemos hoje ver Jesus. Aquele cabelo, né, os olhos como fogo, cabelo branco como a neve, tudo que nós já aprendemos na escola dominical e nós cantamos. Andando com o leão é olhar para Jesus, é sentir a candeira, aleluias, ora derramar, é sentir força, essa força, essa grandeza do seu lado, porque o leão, quando ele ergue, nenhum urso, o maior urso não vence ele na fauna, né? na natureza. Então, é você sentir aquele calor que é real e é verdadeiro, aleluia. Olhar para Jesus, falar para Jesus, Jesus, eu te vejo. Tu és o meu leão da tribo de Judá. Tu és essa força, essa energia
que eu preciso para guerrear de forma natural, espiritual, aleluia. Quem é o leão? Comece a estudar, meninas, comece a estudar quem é o leão, e nós podemos ver que foi fiel às escrituras. Então, se a promessa de Gênesis e Apocalipse é para nós, Elisa fala isso no livro, cabe a nós pegamos, é para você. Então, se as escrituras foi fiel e o leão nasceu, hoje o leão é real, o leão da tribo de Judá, que é a profecia, foi lá em Gênesis 49, que foi fiel às escrituras, se cumpriu, foi uma profecia messiânica, e ninguém entendia, como assim? Tão fraquinho essa tribo? Vai se levantar, vai se erguer, falou que ia se erguer como leão, e depois ia repousar como uma leoa, né? Mais ou menos isso. Então, eu vou abrir um espaço aí, não vou prolongar, foi o que Deus tocou no meu coração. Como que vocês viram este capítulo? Algo sobrenatural mexeu dentro de vocês, que eu tenho certeza, porque não estamos falando de qualquer pessoa, não estamos falando de nenhuma invenção de historinha, nós estamos falando de energia pura, de força pura. Então, eu queria que vocês falassem aí, porque o Senhor falou que esse assunto não vai esgotar entre nós. Nós vamos aprofundar, depois que terminar esse livro, nós vamos aprofundar para ministrar, para a gente ter certeza que andamos com o leão. Vou deixar aberto aí, aleluias, andando com o leão, o que vocês sentiram nessas 8 páginas, qual a convicção agora, a partir desse mês de maio, que vocês possam declarar? Pode falar, se vocês quiserem. Aleluia, Pai, obrigada. Obrigada, Pai. Obrigado por essas leoas que estão selvagemente despertadas. Obrigada. É a questão de andar por fé, né, Ivaneide? É tão complicado andar por fé, Verdade. né? Aqui ela coloca, né? A Lisa, ela coloca a questão da jovem saber quem é o rapaz certo para a sua vida. E eu até comentei hoje no devocional, eu tenho observado quanto os dois temas têm andado junto, né? O Café com Deus Pai e o nosso devocional aqui tem andado junto. Porque eu comentei sobre... Ontem estávamos falando sobre perdão, e hoje eu até comentei sobre essa questão de você andar em acordo, né? Ter a mesma fé, ter o mesmo Senhor. E quando a pessoa é jovem, ela saber pedir orientação ao Espírito Santo de Deus, ter a fé de esperar a pessoa certa, porque quando a gente é jovem, a gente fica meio desesperado, né? Engraçado que a jovem, quando inteira 15, 16 anos, acha que já vai ficar para titia, já começa a entrar em desespero porque quer casar, né? Agora tem mudado, né? Mas na minha época foi desse jeito, né? As meninas de 14, 15 anos já ficavam doida. Meu Deus, não tô namorando ainda. E eu mesmo vi minhas amigas tudo de 14, 15 anos já casando. Eu falei, eita, meu pai, e agora, né? Tem que casar também. E assim, ela tá falando, ó, como saber quando um rapaz é o cara certo? Isso é andar por fé, você esperar Deus te orientar, para você não fazer besteira pro resto da vida, né? Hoje as ideias, os conselhos é que casou, não deu certo, separa, né? Infelizmente. Mas nós sabemos que no plano original, o Senhor, ele quer que nós permaneçamos até a morte. E como permanecer até a morte de uma forma infeliz, né? E Então, também quando ela... Pode falar.
Então, a gente precisa buscar o Senhor e pedir ao Senhor que seja claro ao nosso entendimento, para que os dois andem juntos, né? Eu até comentei no devocional e ontem eu conversando com a Débora, o tanto que eu achei lindo ontem, um detalhe assim, tão delicado, tão simples que aconteceu na escola dominical de domingo. A pastora teve uma dúvida na lição, e o pastor, com muito cuidado, assim, um carinho, uma dedicação, que você vê assim, uma devoção que ele tem, e explicando para ela assim, com aquele carinho, aquela coisa. E eu fiquei assim, ai meu Deus, que coisa linda! E é tão gostoso quando o casal compartilha a mesma fé, quando o casal anda em acordo, quando o esposo tem o cuidado de cuidar de você espiritualmente, né? E eu sei que muitas de nós sentimos falta disso, né? Sei que muitas têm os esposos que não são cristãos e sente essa falta. E aí, as jovens, os jovens que são cristãos hoje, precisa tomar esse cuidado e esperar e andar por fé para não fazer besteira, né? E quando começar a ter um relacionamento, pedir ao Espírito Santo para clarear a mente, para que não seja embebecida, né? Encantada ou encantado, e de repente está em um jugo desigual. E isso é andar por fé. Precisa. E não é fácil. E a Márcia colocou isso e Deus está tocando meu coração. Eu estou aqui. Jesus. Quem quer casar? Jesus, Jesus. Se eu fosse andar com leão, é estar casada. Andar com leão, andando por fé, porque aí eu tenho que entender tudo isso que Lisa fala na página 214. Quando é que Deus está falando? Essa decisão é certa? Só que voltando antes, ela fala muito de um sentimento que é comum com todas nós, mulheres, é no sentido, ó, a Márcia pontuou aí, tá ligado, gente? É casamento, sim, de forma natural e espiritual. Então, nós entendemos que andar por fé, andar com o leão, eu estou conectada com Deus pela fé, é um casamento, e às vezes, de forma natural, nós mulheres ou o ser humano se sente muito sozinhos. E essa é a falsa narrativa que o diabo deseja trazer para nós nos dias atuais. Você está sozinha. Seu marido não anda com você para lugar nenhum. Você não tem ninguém. Você anda sozinha, você faz tudo sozinha. Nem a igreja não está com você. Você não tem uma pastora, você está sozinha. E principalmente em situações desafiadoras, ela colocou aqui que é esse sentimento que estamos passando tudo sozinhas. Mas não, nós estamos sim. Ela trouxe essa mensagem aí como um namoro, como um casamento, um jugo igual, para a gente entender que tudo está linkado de uma aliança. E lá a Lisa fala na página 214 que, com clareza, quem quiser seguir-me tem que aceitar a minha liderança. Nós não falamos isso num casamento, numa união, sobre uma mesma missão? Então, com Jesus, com o leão, se eu ando com o leão da tribo de Judá, eu estou no governo dele. Aí eu lembrei do Salmo 23. Ai, o Senhor é o meu bom pastor. Quando você fala isso, declara de origem hebraica, diz: Senhor, tu és o meu governo. Vocês estão entendendo? Aí fala todo dia que o Senhor é o meu pastor por falar e não entendeu. Eu sou o seu governo. Você anda comigo, você tem que negar a si mesmo. Você está sobre a minha liderança. Negue a si mesmo e tome a sua cruz e comece a caminhar na graça, andando pela fé e sentindo aqui a dimensão, a profundidade, a força e a energia do leão que está do seu lado. E lemos a palavra, página 215, olha só.
Hebreus 11:33, fé e ação. Por seus atos de fé, eles venceram reinos e fizeram obras de justiça e viram promessas cumpridas. Galeria da fé. Quando você estiver para baixo, sentindo, eu estou sozinha, ô céus, ô dor, porque aí o diabo, ele vê que eu já estou com aquela falsa narrativa, que eu não estou entendendo como saber andar pela fé. Se eu estou andando com o leão mesmo, eu começo você começa a ter sentimentos para baixo, mas aí na hora você tem que lutar com as armas que você tem. Espera aí, vou lá em Hebreus, capítulo 11, na galeria da fé. Por atos de fé, venceram reinos e fizeram obras de justiça e viram promessas cumpridas. É nós. E depois ela fala, já acho que abaixo aí da referência, página 215, ela fala: entramos no plano e na promessa de Deus. É preciso fé para seguir em direção que o nosso leão aponta. Oh, glórias, heraderamas. Oh, glórias. Aí eu escrevi aqui: nós fomos incluídos no plano e na promessa de Deus. Nós somos incluídos. Mas eu aprendi a falar a fala do mundo. Eu aprendi a fraseologia do mundo. E uma igreja, até coloquei aqui, uma igreja passiva não perdurará, não subsistirá. Eu falo a fraseologia do mundo, eu tenho a falsa narrativa do mundo, então eu tenho que entender, é preciso fé para seguir em direção que o leão aponta. E nós temos que entender, Jesus, eu preciso que meu olhar seja iluminado. Para onde está apontando? E nós vimos isso em Crônica de Nárnia, né? A decepção que foi ele falando lá com aquela mocinha, que eu amo esse filme. O que é um ato de fé? Lisa deixa aqui já no finalzinho, na página 215, eu coloquei aqui, faça a pergunta. Coloque aí. O que é um ato de fé? Ela traz o exemplo do pai da fé, Abraão. Eu já falei para vocês como que Deus falou com Abraão de forma tão didática, tão palpável. Deus podia, aleluia, eu acho lindo. Deus podia ter desenhado um céu dentro da tenda de Abraão, mas o que Deus faz é real. Ele mandou Abraão para fora, falou: olha, veja, eu sou o Deus da verdade, eu sou o Deus fiel na minha promessa. Olha o que eu tenho para você. É o Deus que fala agora conosco sobre realidade, mas nós temos que saber o que é ato de fé. Ato de fé é o que Abraão fez. E você pode ver lá em Hebreus 11, fala, por um ato de fé, Abraão disse sim ao chamado de Deus e partiu. Vai em direção ao que o leão está apontando. Vai em direção onde tudo era confortável. Achei lindo isso aqui, é comigo. Página 216. Gente, estava muito confortável. Novamente o Senhor fala: eu não quero ir em direção, eu falo por mim, meninas, eu não quero ir em direção ao que o leão da tribo de Judá está apontando. Pensa, Abraão, estava tão gostoso ali, confortável. Jesus, eu quero ser uma igreja confortável. Porque para onde que o leão está apontando tem mais de Deus, tem mais negar de mim mesmo, tem mais perigo, tem campo aberto, tem mais maldade, tem mais força, tem mais energia, tem mais milagre, tem mais sobrenatural. Mas às vezes eu falo: nossa, Jesus, aqui está tão confortável. Ivana, E uma igreja confortável não vai resistir. Pode falar, Márcia. domingo que vem a gente vai estar estudando sobre Abraão. E aí foi nos feita uma pergunta, né? Um dos professores fez uma pergunta no nosso grupo da igreja, que é para a gente estudar, sobre o que foi mais difícil para Abraão. Deixar sua parentela, que ato de fé foi mais difícil? Deixar tudo, né? Obedecer essa voz, deixar tudo, ou obedecer a voz e seguir
para algo que era desconhecido, né? Desconhecido. Então, qual que é? Você viu que são decisões, que são situações difíceis. Eu abandonar minha família, abandonar tudo em prol de uma ordenança e também sair assim, em busca de algo que eu não sei o que é. E então eu tenho que confiar numa voz, né? Eu tenho que confiar numa voz que me falou, olha, vai para tal lugar assim, assim, lá eu vou te mostrar e tal. Né? Aqui, ele já sim, realmente, ele era palpável, ele via, ele tinha proteção do pai dele, né? Então, ele estava em família, tinha seus deuses, era tudo muito concreto. Aí ele tem que sair, ouvir uma voz, um Deus desconhecido, e sair em busca do desconhecido. Então, assim, a fé dele é incrível mesmo, né? E aí foi feita essa pergunta, né? Para a gente meditar nisso, né? Como foi tão difícil para ele, né? Foi. Eu vejo que, para ele, naquela época, eles enfrentariam o desconhecido, que não seria difícil, mas difícil é sair da zona de conforto. O difícil é sair da onde está tudo muito bem, porque quando você sai de um lugar, dói, é envolvido sentimentos, padrões de comportamentos, muitas coisas, né? Afetividade. Aí ele fala o que ele podia ver. Meninas, novamente aqui está falando sobre ver e enxergar. Ele viu terras, ele conseguiu ver, mas o olhar dele foi iluminado com caminhar, aí ele enxergou junto com o leão. O ato de fé, eu estou falando do leão, mas aqui não é. Mas ele começou a enxergar cada vez, a cada passo que dou em minha vida, é um degrau a mais. Então, às vezes, você só está vendo. Mas quando você está seguindo, tendo essa intimidade, sendo intencional, vai iluminando. Você é portadora da luz, e o leão que está do seu lado, através da luz de Jesus e do leão, que são as mesmas pessoas, nós conseguimos ver a luz. Está falando isso em João, nós estudamos. Então, vamos acelerar aqui. Então, o leão já trilhou por este caminho. É fácil ter fé hoje? Como é difícil, quer dizer, como é difícil andar por fé? Não é difícil? Ela fala que nós queremos um mapa. Oh, Jesus, é eu aqui. Eu quero facilidade. E o leão, nós temos que entender isso. Olha, o pastor falou. O leão, Jesus já trilhou por esses caminhos, que nós sentimos solidão, afrontadas, confrontadas, expostas, humilhada. Jesus foi colocado num lugar de desonra, mas ele não deixou de ser aquele Jesus cheio de compaixão. Ele olhou para o ladrão, ainda olhou para aqueles lá e falou: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então, hoje, o leão, nós entendemos que Jesus trilhou pelo mesmo caminho que nós estamos trilhando, de dificuldade, de ser nós mesmos, com as nossas interrogativas, com as nossas dificuldades, com as nossas debilidades, né? Somos tão imediatistas, verdade. Então, eu falo para vocês como é difícil andar por fé, andar com Deus. Como é difícil pela fé. Eu senti aqui, ó, eu senti a juba do leão da tribo de Judá, senti todo aquele pelo confortável, todo aquele aroma de justiça. E fala de justiça, eu falei, é nós, né? Nós, é justiça, coragem. Esse é o significado do leão da tribo de Judá. E às vezes Deus nos direciona a seguir uma inclinação ou direção que ninguém olhou em trilhar. Uau! E é verdade. Filha, você vai seguir, mesmo que tenha medo. Porque quem está do lado seu, e eu creio, é o leão da tribo de Judá, que representa a coragem. E aqui estou eu, Ivaneide. Quantas vezes meu coração fica pequenado e bate, eu falo, Pai, eu estou com medo, Jesus, eu estou com medo. Eu falo, nossa, a mulher mais medrosa, mas eu sei
quem está do meu lado. É o leão, o Rakanderamá, o leão da tribo de Judá, a energia, a força e a coragem. E ele vai enchendo o meu coração de coragem. Amém? Testemunha aqui, ó. Depois eu falo aqui com vocês, no finalzinho da página 216, eu lembrei eu e a Márcia. Está já no terceiro parágrafo. Ela me telefonou porque o folheto da conferência havia acabado. Aqui está falando de uma mulher que ela foi convidada para ser palestrante feminina e ela se sentiu desarmada, com medo de estar fazendo algo que era demais para ela. Nossa, é a Márcia no ministério, a Márcia no ministério, nós aí na luta de interpretação, quando nós vamos pregar, a pastora Elisalva me chamando, agora mais uma ordenança aí que eu vou ser professora, né? Vou falar do amigo, Deus Espírito Santo, e eu falo, Jesus, a pastora Elisalva, você foi treinada, você foi treinada. A Márcia foi treinada. Jesus falou comigo e eu já dei o recado para a Renata, Maria, para a Cris. Nós fomos treinados. Terminou aqui, nós não sabemos até quando que vai o devocional. Nós não sabemos que muitas aqui vão ter que mudar, vão mudar o horário. Nós fomos treinados, nós somos capacitadas, natural e espiritual, para desempenhar tudo que o leão vai passar para nós e nós vamos transferir. Isso é ser instrumento da graça. E aqui ela cita essa mulher e eu lembrei de nós. E falta 8 minutos. 8 minutos, não vai dar tempo mesmo, não vai, porque eu quero falar que ela cita o exemplo aqui de Lúcia, em Crônica de Nárnia. Gente, é maravilhoso. Amém. É maravilhoso, aleluia. Oh, glórias! Então, nós temos que olhar e ver como é Jesus hoje. Vamos orar? Aí nós terminamos na página. Eu queria terminar hoje, que é tão pequeno, mas não. É pequeno, mas é muito intenso. É intenso esse capítulo. Nós vamos começar depois, de novo, na página 217. Aleluia? Então, você fará isso de uma maneira interessante, irresistivelmente sábia e dirigida por Deus. Isso é se algum desafio vir sobre você. E aqueles que seguem a Jesus têm a companhia de um leão. Jesus é o nosso cordeiro, que foi morto, ressuscitou como o leão de Judá, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Fale para ele hoje. Fale para Jesus. Tu és o leão da tribo de Judá. Glória a Deus. Seja como Lúcia lá no filme de Crônica de Nárnia, eu acho lindo. Ela chega assim, põe a cabeça, ela afunda o rosto, a cara na juba do leão. É isso que Jesus deseja que nós façamos hoje. Seja como Lúcia, tão inocente, como uma criança, mas ela sabe que a força vem daquele leão. E tem uma parte do livro que ela fala assim, nossa, como tu cresceu, Asla. Ele fala, não, você que cresceu. Ele fala de maturidade, de se achegar. Mas nós temos que ver essa força que vem do leão, aleluia. Que a Márcia ore por nós, obrigada, meninas. Fale hoje, seja instigada a estudar mais sobre o leão. Vai para Apocalipse, não que tenha medo do livro de Apocalipse, mas foque, eu quero ver esse Jesus. Eu quero ver esse Jesus. Eu quero dizer sim para a rota desse leão. Veja esse Jesus que João apresenta para nós em Apocalipse. Começa a ser curiosa hoje, fala, eu quero falar tudo como João viu. Eu quero ver Jesus, sim, como o leão da tribo de Judá. Esse leão feroz. Feroz. Aleluia. Márcia, com você, meninas, muito obrigada por essa união honrosa. Muito obrigada, nós estamos aqui precisando. Então, a nossa tarefinha é estudar sobre o leão da tribo de Judá. Encerramos terça-feira que vem e com a turma de sábado eu encerro também. Beijo. Glória a Deus, Deus abençoe. Oh, papai, vamos orar. Espírito Santo de Deus, obrigada, Senhor, por mais esse dia, Senhor.
Bom é estarmos aqui, Senhor. Bom é estarmos aqui desfrutando da Tua presença, sentir o Teu afago, Pai. Obrigada pela orientação que o Senhor nos dá, Senhor. Como andar por fé, como nos comportar, Senhor, diante das adversidades, ó Deus, em descanso, com estratégias, Pai. Obrigada por essa caminhada, Senhor, essa jornada que tivemos, Senhor, andando como a leoa, nos levantando como a leoa, lutando como a leoa, cuidando, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada por nos ensinar, Senhor, a nos comportar, Jesus, em nossa casa, Senhor, a honrar, meu Deus. Obrigada, Senhor. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor tem nos ensinado a ter coragem, Senhor. Pai querido, que as nossas mãos, sim, seja como a da leoa, Senhor, que no momento certo mostra as garras, Pai. Que no momento certo, Pai, acaricia, Jesus. Ensina-nos, ó Pai, cada dia, Pai. Senhor, que nós possamos, Pai, cuidar, Senhor, dos nossos filhotes como a leoa, que nós possamos cuidar do leão, Senhor. Meu Deus querido, aqui dentro do nosso lar, meu Pai, o nosso esposo, Senhor, é o leão. Mas acima de nós é o Senhor, que é o leão da tribo de Judá, e que nos dá estratégia, que nos ensina, Pai. Que nós possamos estar debaixo do teu rugido, que nós possamos estar debaixo da tua proteção, Senhor. Que nós possamos, Pai, ser caçadora, Senhor, nas trevas, Pai. Buscar vidas, Deus. Que nós possamos buscar vidas, ó Pai. Oh, Deus, que nós possamos mesmo entender, Senhor, o que é ser estratégica e o momento certo de descansar, Senhor, alcançar o equilíbrio, Pai, no momento de atacar, Senhor, que nós possamos ter o equilíbrio, Senhor, do descanso no momento da caça, Pai. Que no momento, Senhor, das nossas lutas, nós possamos ter equilíbrio emocional, assim como a leoa, Pai. Porque com esse equilíbrio, a gente enxerga melhor, Senhor, o que o inimigo tem feito, Senhor, ao nosso redor, Pai. O que o inimigo tem procurado fazer na nossa casa, Senhor, no nosso lar. Quando nós entramos nesse equilíbrio emocional, e nós entramos, Senhor, nesse equilíbrio, Senhor, espiritual, quando nós entramos, Senhor, no teu descanso, nós atacamos melhor, nós nos defendemos melhor, Senhor. Para isso, nós precisamos de Ti, Senhor, para cada dia sermos esposas melhores, mães melhores, filhas melhores, amigas melhores, Pai. Em nome de Jesus. Eu creio, Senhor, eu creio, Pai, no teu direcionar, meu Deus, andar com o leão, as dúvidas que nos vêm, Senhor, quando somos solteiras, Senhor, quem é o rapaz melhor que o Senhor está preparando? Quando já estamos casadas, como nos comportar, Senhor, para ser melhor? Como perdoar? Como não guardar mágoa? Senhor, são tantas dificuldades que temos como mulheres, Pai, mas o Senhor tem nos ensinado, nós temos aprendido, Pai, e muito obrigada. Obrigada, Senhor, pela vida da Ivaneide, que se dispôs a estudar esse livro e passar para nós aquilo que o Senhor revelou para ela. Obrigada por essa jornada que está se findando, Senhor, e nos abençoa para mais uma caminhada, Pai. Em nome de Jesus. Muito obrigada, Deus. Amém. Deus abençoe a cada uma. E até sábado para aquelas que vão poder entrar no sábado e até terça para aquelas que podem entrar na terça. E já está encerrando o último Acabou. capítulo do treinamento do livro. Oh, Glória, você vai poder chegar ao final do ano e falar assim, eu estou lendo o meu segundo livro. Este ano Glória. eu li tantos livros. Glória. Beijos. Amém. Existe graça nessa terça-feira.